Deputado, não dá. Eu tenho que usar o mesmo instrumento que uso para um lado e outro para o outro. Não posso. O líder do PDT pediu a palavra antes da votação. Manda ele para Venezuela. Senhor presidente, senhores deputados, colegas, telespectadores, ouvintes, TV Câmara, Rádio Câmara, venho nesta tribuna falar sobre o movimento estudantil que estão chamando de Primavera Secundarista. Esse movimento genuíno é um levante contra a PEC 241 e a MP da reforma do ensino médio, que ampliarão a exclusão social e o acesso ao ensino médio. Em menos de 3 semanas, as ocupações das escolas públicas do ensino médio passaram de 90 para mais de 1.100 escolas de ensino médio em todo o país e 82 institutos federais de educação, abrangendo 21 estados, segundo o levantamento da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Essas ocupações, elas são um exemplo de que os nossos jovens têm conhecimento da situação política do nosso país e estão, por meio delas, ocupações pacíficas, diga-se de passagem, se manifestando com o lema de ocupar, resistir e resistir, contra o retrocesso da educação que está por vir. Deixo claro aqui que estas ocupações têm se mostrado claramente que a educação não se faz com PECs e nem com MPs, mas sim com um diálogo. Assim, presidente, venho aqui solicitar ao governo federal que dialogue com esses estudantes, que dialogue com os professores, que dialogue com a sociedade. Política se faz com diálogo e não com medidas provisórias arbitrárias, como a MP 746 e a PEC 241 que nós estamos votando aqui. Registramos a nossa preocupação com o desmonte da educação do nosso país. Aqui, durante todo o dia, nós olhamos, ouvimos e, infelizmente, a gente tem aqui um absurdo de informações, de manhã, de tarde, de noite, vindo da base do governo, tentando dizer para a sociedade que essa PEC ela é boa para o nosso país. Ela não é boa para o país. Essa PEC ela é boa para os banqueiros. Ela é boa para pagar juros da dívida. Lá no resultado primário do orçamento está lá intacto, não se fala em congelar, mas no resultado nominal. No resultado primário, sim, se congela para os próximos 20 anos. Se diz que vai se controlar os gastos públicos. Essa casa aqui aprovou em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos sabem que dentro dela você tem as condições de normatizar, você dá as condições para os gastos públicos, tanto na folha, no teto máximo para gasto de pessoal, para transferências de educação, saúde, enfim, você dá as regras para os gestores para que eles possam executar o seu orçamento. Esse país está mergulhado num equívoco enorme, porque se o governo federal quiséssemos que a gente estivesse todos unidos para enfrentar essa crise, a gente começaria auditando a dívida pública do nosso país, auditando esses juros exorbitantes, porque isso, sem dúvida nenhuma, é um grande escândalo nacional e mundial se a gente fosse fazer de verdade uma auditagem às dívidas que esse país paga. É um erro a gente não falar disso. Como se pode imaginar uma nação como o país, como o Brasil, nós que temos mais de 200 milhões de brasileiros, temos quase 50% do nosso orçamento todo congelado, todo separado para pagar juros e para pagar dívida. Ninguém aqui questiona de que maneira que foi adquirida essa dívida e como que é feita a composição desses juros. É preciso se discutir profundamente e chamar os grandes para participar também dessa crise. Agora eu quero ver cadê os grandes empresários. Agora o pato eles estão querendo jogar é para os trabalhadores e para os estudantes. Não vamos votar. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. PT Está iniciada a votação. muda para obstrução.